Essa, então, vai ser uma aula sobre psicologia social, vai ser um guia panorâmico. Eu imagino que eu esteja falando, que eu vá falar aqui sobre um assunto que não é toda a graduação no Brasil que tem, porque quando falam de graduação no Brasil, geralmente falam de um outro tipo de psicologia social que eu vou comentar depois, que não é o tipo que eu vou falar aqui. Então, pode ser que eu fale muita coisa nova, mas também pode ser que não. Eu vou fazer uma introdução panorâmica da psicologia social conforme eu estudei ela, mestrado, doutorado, inclusive eu sou professor da PUC e essa é a disciplina que eu dou lá também. Então, vai ser uma introdução panorâmica, um passeio panorâmico pela área. Bom, quando a gente ouve falar de psicologia, no Brasil é muito comum a gente conectar a palavra psicologia clínica. Então você fala assim, eu faço psicologia. A galera, então você vai me analisar, e aí, vai atender quando? Mas você atende aonde? E aí você fala assim, não, mas eu não trabalho com clínica e tal, é outra área, e as pessoas nem sabem que essas áreas, sem ser clínica, existem. É meio que o estereótipo da profissão. Aliás, estereótipo é uma outra coisa que a psicologia social estuda, vou comentar mais tarde. Então as pessoas têm essa visão da psicologia. Só que, na verdade, a psicologia é muito mais do que só a clínica. Então a gente pode dizer assim, se você considerar visualmente a psicologia como uma espécie de funil, você tem 1 milhão de áreas, sei lá, áreas que estudam memória, percepção, inteligência, personalidade, a cognição social, que é o caso da psicologia social, o contexto, que também é o caso da psicologia social. E você tem uma partezinha que estuda a clínica. Então, na verdade, a clínica, há uma espécie de inversão no senso comum. Porque clínica é uma área da psicologia, é uma área para onde escoa toda a produção de ciência básica da psicologia, digamos assim. Só que a galera acha que a clínica é a maior área da psicologia e todas as outras estão submetidas à clínica. Só que é o contrário. A clínica é que depende das outras. Então, por isso que eu fiz esse funil aqui, para mostrar que, olha, você tem um monte de áreas que entram aqui na boca do funil. Tudo isso aqui, cara, você tem que ter um entendimento amplo de como a mente funciona, de como o cérebro funciona, de como as pessoas funcionam no contexto, de como o contexto modifica o que a gente pensa, as nossas crenças, os comportamentos, os sentimentos. Lá no final do processo, você tem, você tem possíveis aplicações desse conhecimento básico. Uma delas é a clínica. Geralmente a galera, é que nem quando eu falo assim, ó, uma das coisas que eu estudei no mestrado foi personalidade. E aí, de vez em quando, eu conversando com uma galera da clínica, aí sempre tem alguém que pensa assim, que fala assim, não, mas espera aí, qual é a importância de estudar a personalidade? Você usa isso na clínica para quê? Ué, mas espera aí, quem disse que o estudo da personalidade só é importante se tiver alguma serventia na clínica? Então, no Brasil, as pessoas têm uma percepção que é totalmente invertida. Não é a clínica que determina o que é importante. O conhecimento gerado em todas essas áreas da psicologia vão convergir para aplicações e uma delas é a clínica. É mais ou menos como você tem na medicina. Não é o médico que faz pesquisa. Quem faz pesquisa é o cara que estuda fisiologia, é o cara que estuda farmacologia, é o cara que estuda como o corpo funciona e como os medicamentos funcionam. Esse conhecimento ele vai escoar para uma área prática que é a medicina. Então, a medicina é uma área clínica, assim como a psicologia clínica é uma área clínica. Então, mais ou menos assim funcionam essas áreas da saúde. Então, psicologia é diferente de clínica. Mas e se a mente também estiver nas ruas e nos grupos e nas guerras? Ou seja, a gente está falando aqui de clínica, eu dei o exemplo ali também, áreas básicas da psicologia que vão estudar inteligência, percepção, sei lá, tomada de decisão, etc. Mas quais, em quais contextos esse conhecimento pode ser aplicado? Em quais contextos, vou colocar assim de maneira ampla, em quais contextos mais a mente humana pode ser entendida e estudada? A psicologia social, então, ela é uma área que vai estudar a psicologia humana, a mente humana, em contextos que não são esses que eu falei, não são os contextos da clínica, não são os contextos necessariamente da saúde mental, são contextos mais cotidianos, digamos. Então, se eu fosse definir formalmente o que é a psicologia social, eu diria exatamente isso que está escrito aqui. Ó. É o estudo do modo como pensamos, sentimos
e nos comportamos, eu escrevi errado aqui, e nos comportamos. Não, peraí, eu li errado. É o estudo de como pensamentos, sentimentos e comportamentos são influenciados pela presença real ou imaginada de terceiros ou por toda uma situação social. Ou seja, é o estudo de como o que está fora da gente interfere em tudo isso aqui, pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ou seja, essa definição é bem ampla. E a área da psicologia social é bem ampla mesmo, é por isso que ela tem uma definição ampla. Eu coloquei uma outra definição aqui, que é uma definição que vocês encontram num livro de psicologia social, que é de um autor brasileiro, que é o Haroldo Rodrigues. É um livro relativamente recente dele. Quem tiver interesse em digitar psicologia social, Haroldo Rodrigues no Google já acha esse livro, bem de fácil acesso. Eu acho que tem até para baixar, não tenho certeza, mas acho que sim. E aí ele define psicologia social assim, ó, é uma ciência básica, ou seja, uma ciência básica, que estuda as manifestações comportamentais de acordo com a interação de uma pessoa com outras pessoas, ou pela mera expectativa de interação, que influencia os fatores. Acho que influencia aqui, saiu um acento sem querer. Que influencia os fatores situacionais no comportamento do indivíduo frente aos estímulos sociais. Ou seja, é mais ou menos a mesma definição que está ali no slide anterior, só que eu escrevi antes de maneira mais simples, mas é basicamente a mesma coisa. Ou seja, a gente está estudando o tempo todo o modo como o contexto influencia no indivíduo. Se a gente tivesse tempo para fazer uma introdução muito mais ampla aqui, eu também ia começar a mostrar a vocês que não é só isso. A psicologia social, no entendimento dela hoje, a gente também entende que é uma via de mão dupla. Então, o indivíduo influencia o contexto e o contexto influencia o indivíduo. Só que como essa é uma introdução ampla, eu vou falar da psicologia social aqui, mais ou menos de acordo com o entendimento clássico, sem dar tempo da gente aprofundar muito os parênteses. Mas aí, se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Bom, para a gente, essa foi uma brevíssima introdução da psicologia social. Só que para falar inicialmente da área, como se constitui a área, os estudos clássicos, etc., é inevitável a gente falar de história. Eu sempre sou a favor de que, para começar a falar de uma área da psicologia, a gente tem que falar sobre como essa área surgiu. Quais foram os fatores ambientais, históricos que fizeram com que essa área emergisse. Então, isso serve para qualquer área, né? Por exemplo, se a gente for falar de... Se essa fosse uma aula de introdução a, sei lá, a física, inevitavelmente a gente ia ter que falar sobre o momento histórico em que fez sentido surgir algo como a área da física. E na psicologia não é diferente. Então a gente precisa falar primeiro de história, para começar do começo realmente. Bom, como eu disse, né, todo mundo associa muito a psicologia clínica. Só que outro ponto que as pessoas erram a fazer essa associação é o início da psicologia. Muita gente começa o curso de psicologia achando que a psicologia começa como clínica e começa com Freud. Só que isso também está totalmente errado. Porque a psicologia ela nasce historicamente nos laboratórios de psicofísica, não nos divãs. Ela nasce nos laboratórios de psicofísica do século XIX e oficialmente o criador da psicologia como disciplina, e quando eu falo como disciplina, eu estou falando como uma área de estudo autônoma, que não é simplesmente uma mistura de filosofia com fisiologia, que era o que a psicologia era antes da criação do primeiro laboratório de psicofísica do Wundt, que é um alemão que criou o laboratório para estudar basicamente a percepção consciente, a percepção consciente da estimulação sensorial. Então, por exemplo, você espetava, sabe, você soltava um som alto para essa pessoa ouvir e ela tinha que classificar esse som quanto à intensidade, altura, esse tipo de coisa. Então, ele estava estudando como aquele som aparecia enquanto experiência subjetiva para as pessoas que ouviam. E fazia isso com outros estímulos também. Era basicamente isso que a psicologia, que a psicofísica fazia. E a psicofísica, ela é uma área bem interessante, assim, essa também não é uma aula de psicofísica, mas é uma área bem interessante, porque a psicofísica, ela começa com a tentativa de transformar a psicologia numa ciência também. E nessa época, um dos últimos bastiões da metafísica e da espiritualidade, no sentido religioso, mais da palavra, era justamente palavras como alma, sensação, pensamento
e coisas assim. Então, isso tudo era um domínio que ainda era muito controverso se isso deveria ser domínio da ciência ou não. E os laboratórios de psicofísica começaram, os caras, né, que conduziam as pesquisas nesses laboratórios, começaram a falar assim, olha, isso tudo tem que ser domínio da ciência. A gente tem que arrumar uma maneira de estudar empiricamente tudo isso. Influência do contexto, a percepção. E o que eles queriam, basicamente? É mais ou menos o que está nessa metáfora visual aqui, ó. Eles queriam pegar todas essas palavras que pertenciam ao reino da metafísica e da religião e transformar em algo mensurável e estudável cientificamente, através de experimentos. Então, você troca palavras como alma, espírito, sensação, pensamento, e você traduz isso para palavras que denotam coisas que são mensuráveis, como tempo de reação, mensuração, experimento e tudo isso. Tem até um cara, eu não sei se vocês viram isso em História da Psicologia, mas um psicofísico, que ele, se eu não me engano, eu acho que ele foi orientador do Wundt, que é um tal de Fechner, que ele criou uma equação para tentar descrever como que a estimulação sensorial, que é uma coisa física, se transforma numa sensação subjetiva, que a sensação subjetiva que eu estou falando é a sensação, por exemplo, de dor. Você leva um soco. O soco é a estimulação mecânica, mas aquilo gera uma sensação subjetiva que é a dor. Como que uma coisa gera outra? Então é a época que estão tentando traduzir essa transferência de esfera de análise ou de fenômeno do subjetivo, o objetivo para o subjetivo, estão tentando matematizar essa coisa. Então a psicologia ela nasce assim, na verdade, ela nasce através dessa iniciativa, ela não nasce na clínica. Só para dar um parêntese, o Freud é um nome muito popular, né, da área da psicologia. Psicanálise é um nome muito popular. Isso que eu estou falando aqui era o que estava acontecendo primordialmente na Alemanha. Essa iniciativa aqui da psicofísica tanto que todos os grandes nomes da psicofísica no século XIX são alemães. Em Viena, na França, você tinha outros caras aplicando a mesma lógica em outras áreas que não é psicofísica, mas a psicopatologia. Então, Freud ele vem de uma tradição de pensadores que inclui Charcot e vários psiquiatras e neurologistas franceses e austríacos, que estavam tentando encontrar as causas orgânicas para transtornos psicológicos. O que é basicamente isso que eu estou explicando aqui nesse slide, só que não na psicofísica, mas na psicopatologia. Então, meio que toda a tradição que vai se tornar a psicologia depois está fazendo exatamente esse movimento, cada uma na sua área, psicofísica, psicopatologia, etc, etc, que é o movimento de traduzir fenômenos que faziam parte da metafísica e da religião para a parte empírica, traduzir para algo que seja estudável empiricamente, cientificamente. E a psicologia social, ela nasce não nesse contexto, porque nessa época não tinha exatamente psicologia social como a gente entende hoje. Você tinha, por exemplo, Gustave Le Bon, que é um francês, também, que ele está tentando estudar as massas, o comportamento das massas, mas ainda não é psicologia social do jeito que a gente estuda hoje, mas você já tem iniciativas parecidas no que mais tarde vai se tornar psicologia social. Ou seja, vamos estudar aí no contexto real como as pessoas reagem, quer dizer, vamos estudar como as pessoas reagem a contextos reais de uma maneira científica, sem lançar a mão de termos que são metafisicamente complicados. Fala aí, Marcelo. Pera, eu acho que estava mutado. Só um ponto que eu também acho muito interessante de comentar é que mais ou menos nessa mesma época onde estava surgindo os laboratórios de Wundt, que estava surgindo esse movimento de psicofísica e psicologia experimental, também estava surgindo muito uma matematização de massas sociais, por exemplo, com Galton. Então, nessa mesma época, sim, um contexto exatamente histórico estava surgindo, é que a bioestatística estava ganhando muita força. Depois ela é incorporada, por exemplo, na física, que a gente tem uma estatística física, que inclusive o Einstein publica um dos seus 5 grandes artigos nessa área de estatística. Então a gente está vendo também essa crescente matematização em muitas áreas, em áreas biológicas, em áreas da ciência da natureza,
e ela começa a ser introjetada também nas áreas de ciências humanas, né, e etc. Sim. E foi até bom tu falar do Galton. O Galton, ele está escrevendo mais ou menos nessa mesma época, ali, segunda metade do século XIX. E o Galton, ele tem uma importância primordial, uma importância fundamental na psicologia, porque o Galton foi o primeiro, por exemplo, a sugerir estudos com gêmeos como uma forma de você estudar o quanto que a biologia e o ambiente influenciavam em coisas como, por exemplo, inteligência. Então, esses modelos de estudos hoje da genética comportamental começam com Galton. O estudo da inteligência, ó, o Galton foi um dos primeiros caras que pensou em uma forma de mensurar a inteligência. Então, a tradição que se segue, a tradição de estudo da inteligência e criação de testes de QI, remontam muito ao trabalho do Galton também. Testes de estatística, como de correlação, foi criação do Galton. Então, o Galton, ele tem uma importância bastante interessante. Tem a parte controversa do Galton, porque o Galton também foi o criador da eugenia. Então, a galera fica lembrando dele muito por isso, mas ele teve uma importância positiva fundamental em muitos outros campos. Inclusive em meteorologia, o Galton era um daqueles caras que era conhecido como polímata. Então, ele tinha contribuições importantes e profundas em diversos campos. E ele era primo do Darwin. O Darwin, não por acaso... aliás, é engraçado, porque o Darwin ele vem de uma família de gênios. E o Galton, ele gostava de estudar exatamente o que fazia com que existissem famílias de gênios, famílias de artistas, famílias de pessoas que se dão bem no comércio, e por aí vai. Ele tinha um palpite, desde sempre, de que tinha um elemento, uma certa predisposição genética que se manifestava nessas tendências familiares, assim. E a dele era um exemplo claro disso. O avô do Darwin, avô do Galton, já trabalhava com teoria da evolução, por exemplo, que era o Erasmus Darwin. Ele já tinha trabalho sobre evolução antes do Darwin nascer, assim. Então, é uma família realmente de pessoas proeminentes em várias áreas. E aí, só que assim, a gente tem esse comecinho a gente tem os rudimentos da psicologia social no século XIX. Como eu falei, você tem ali o Gustave Le Bon, que, inclusive, o Gustave Le Bon, eu não vou falar dele aqui, mas o Gustave Le Bon é um personagem interessante, porque o estudo dele sobre as massas, eu acho que foi o primeiro, se eu não me engano, e ele tentou dar um tratamento bem científico a esse tipo de estudo, e ele foi inspirado por um evento ali na transição do século XVIII para o XIX, que foi a Comuna de Paris. Então, esses fenômenos, aí vocês começam a perceber como que esses fenômenos, esses eventos históricos, eles são decisivos, às vezes, para ditar a moda do que vai ser estudado. Então, é muito por isso, assim, acontece uma coisa histórica, um evento histórico, as pessoas querem estudar por que aconteceu, e daí surgem novos estudos e áreas inteiras. E com a psicologia social foi bem isso que aconteceu. Então, você tem a oficialização da psicologia social no século XX, basicamente por causa das atrocidades que aconteceram no século XX. E aí você tem... Quais eventos que eu estou falando? Né? Eu estou me referindo aqui claramente à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, campos de concentração, nazismo, comunismo, campos de trabalhos forçados. Você tem o famoso julgamento do Eichmann, que é aquele oficial nazista, que depois a Hannah Arendt fala dele no Eichmann em Jerusalém, que é um relato sobre a banalidade do mal. Ou seja, ela está basicamente fazendo um estudo aqui, uma reflexão sobre o quanto pessoas aparentemente normais, como um burocrata do Estado, conseguem protagonizar grandes atrocidades, cara, porque ele é só um funcionário do Estado e ele está cumprindo ordens. Então, isso é de muito interesse para a psicologia social. E, assim, só para vocês terem uma ideia de como é o contexto ao qual eu estou me referindo aqui, cara, vamos pensar numa coisa, ó. A gente está falando da primeira metade do século XX. Na primeira metade do século XX, a gente teve Primeira Guerra Mundial, Guerra Russo-Japonesa, que foi uma guerra ali que aconteceu mais ou menos um pouco antes e um pouco depois da Revolução Russa, ali primeira, segunda década do século XX. Você tem a própria Revolução Russa,
Aí depois você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem o fascismo, você tem o nazismo, campos de concentração, campos de trabalhos forçados, bomba atômica. Cara, olha quanta. Você tem a Revolução Cultural Chinesa. Cara, são eventos. A gente não tem dimensão disso, porque a gente está muito distante deles e a gente aprende como se fosse só palavras escritas num livro. Mas tenta pensar o que foi viver esse momento. E aí eu vou falar alguns números para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ó. Existem estimativas muito confiáveis, algumas têm algumas delas você tem um intervalo, não um número exato, mas, por exemplo, estima-se que morreram, se não me engano, de 6 a 10 milhões de pessoas em campos de concentração na Alemanha nazista, quer dizer, não na Alemanha nazista, mas nas áreas dominadas pelo nazismo, né? Especialmente Polônia e tal. A Polônia, coitada, foi um país estripado tanto pela Alemanha nazista quanto pela União Soviética. Então, lá você, hoje em dia, não pode ficar falando muito de Marx nem de Hitler, porque é meio que proibido. Foi um país que sofreu muito na mão de todas as ideologias totalitárias do século XX. Então, você tem de 6 a 10 milhões ou 12 milhões, eu sempre esqueço qual é o número exato, mas você tem esse intervalo gigantesco essa quantidade gigantesca de mortes em campos de concentração, em campos de trabalhos forçados. Você tem as estimativas mais conservadoras sobre quantas pessoas morreram na União Soviética em campos de concentração, em campos de trabalhos forçados, chega a 30 milhões de pessoas. Ou seja, mais do que 3 vezes mais de pessoas morreram lá do que na Alemanha nazista. 30 milhões de pessoas só em campos de concentração, em campos de trabalhos forçados. Na Revolução Cultural Chinesa, você tem estimativas mais conservadoras, de 60 a 90 milhões de mortes em campos de concentração e campos de trabalhos forçados. É muita gente. É praticamente 4% de uma população como a Ucrânia. Assim, é como se você pegasse todo mundo, 4% da população e matasse, ou transformasse em escravo, até morrer. É basicamente isso que aconteceu nesses países. Nunca antes aconteceu uma coisa dessa na história da humanidade. E ainda mais você transformar a morte num processo industrial, que é o caso dos campos de concentração. E aí depois você finalmente tem a bomba atômica, que também mata um monte de gente no Japão. Então, assim, o século XX ele não é um século para amadores. E aí, só para vocês terem uma dimensão, tem outros eventos que as pessoas falam muito, mas assim, cara, não chegaram nem perto da quantidade de mortes que a gente tem aqui nesse período. Por exemplo, a gente fala muito da Inquisição. Cara, a Inquisição espanhola, eu acho que em 400 anos deve ter matado umas 20 mil pessoas. Em 4 séculos de Inquisição. A Revolução Francesa guilhotinou mais pessoas em um ano do que em todos esses 400 anos. Em um ano, filas de pessoas para ter a cabeça arrancada. Totalizou mais do que a quantidade de mortos durante toda a Inquisição. Então, assim, o século XX, então, nem se fala. Por isso que eu digo, nunca antes na história da humanidade teve uma coisa dessas. Então, assim, é um período que chama muita atenção. Aliás, um outro fato aqui, que é interessante comentar, não sei se vocês já viram, tem um documentário na Netflix que é baseado nesse livro aqui, ó, Homens Comuns. Se eu não me engano, o nome do documentário também é Homens Comuns. E ele fala bastante dessas atrocidades. E ele conta uma coisa bem interessante. Terrível, mas interessante. A invenção dos campos de concentração, a invenção da câmara de gás, esses processos, digamos assim, higiênicos de matar, se deveram ao fato de que, inicialmente, tanto a Alemanha quanto a União Soviética não matavam os inimigos do governo nessas câmaras. Eles matavam enfileirando as pessoas e dando tiro na cabeça, e depois jogando os corpos em vala. Só que vários soldados começaram a ter problemas psicológicos por causa disso. Imagina, todo dia você dá tiro na cabeça de 100 pessoas. Imagina isso. Era isso que os soldados faziam. E aí você tem uma espécie de seleção natural ali. Os soldados que são mais psicopatas, eles vão continuar de boas. Quem é normal vai começar a entrar em choque.
vai começar a pifar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o governo começou a criar maneiras higiênicas e impessoais de fazer essas chacinas. Os campos de concentração e campos e câmaras de gás surgiram por causa disso. Então, assim, realmente, o século XX é um século extraordinário do ponto de vista tanto da excelência, porque muita coisa surgiu, por exemplo, na ciência no século XX, mas também é um século terrível para a história da humanidade. É um século que a gente não deve esquecer ele nunca, exatamente por ele ter sido tão terrível. E aí a grande pergunta que surge é: como o ser humano foi capaz de fazer aquilo? Aquilo o quê? Holocausto, guerra, totalitarismo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, campos de concentração, isso tudo que eu estou falando, né? Em outras palavras, para usar uma expressão mais íntima da psicologia, como foi capaz de existir tamanho conformismo das massas? A ponto de você ter o julgamento do Eichmann, em que ele diz: eu só matei aquelas pessoas porque me mandaram fazer isso. Eu era só um burocrata. E aí, assim, eu coloquei essa referência aqui, vocês vão entender por quê, mas assim, a gente está falando de um período em que ele foi tão singular na história humana que você tem um boom de estudiosos querendo entender o que diabos aconteceu ali naquele momento da história. O que diabos aconteceu para ter esse conformismo? O que diabos aconteceu para a gente se matar assim com tal requinte de crueldade? O que aconteceu? E aí, o século XX, ele é herdeiro de um certo otimismo científico que vem do século XIX, do positivismo, que é um momento em que surge a psicologia também, e é um momento em que tudo estava tentando ser estudado, as pessoas estavam tentando estudar tudo do ponto de vista empírico, do ponto de vista matemático. Então existia um otimismo muito grande com relação ao fato de que o uso da ciência para compreender a realidade, tanto da natureza quanto a realidade social e psicológica, seria interessante para a gente decifrar o ser humano e impedir que tais atrocidades se repetissem. E esse otimismo, por isso que eu coloquei esse slide aqui, esse otimismo, ele é interessante porque ele não nasce no século XIX. Esse otimismo ele está presente nos chamados, bem entre aspas, assim, porque não é um termo oficial, mas esse otimismo ele já está presente nos pais fundadores do método científico. Um deles é o Francis Bacon, que é esse cara aqui do meio. E o Francis Bacon, aí só um grande parêntese sobre isso, que é uma história que eu sempre gosto de contar, que é muito interessante. O Francis Bacon, ele vive numa época em que o pensamento científico estava começando a se... O que a gente chama hoje de pensamento científico, de método científico, estava começando a se descolar de uma coisa chamada alquimia. E o mestre do Francis Bacon era um cara chamado John Dee, que ele era o alquimista da Rainha Vitória. Então, uma das rainhas Vitória. Então, assim, cara, o Francis Bacon, ele tá falando de alquimia, e ele era um cara que era discípulo de um alquimista. E tem muito da alquimia no pensamento do Francis Bacon, muito embora ele tivesse tentado se descolar da alquimia em tudo que ele escreveu durante a vida. Mas, aí que vem a parte interessante. No leito de morte, praticamente, o Francis Bacon, ele escreve um livro chamado Nova Atlântida, um trabalho não terminado. Por quê? Porque ele não. O nome do livro aqui está esse, porque eu acho que ele não chegou a terminar o livro. Ele escreve o livro no leito de morte já. E por que eu estou citando esse livro? Porque, cara, esse livro é um exemplo, assim, anedótico de otimismo científico. Um otimismo científico que é muito interessante porque ele se mescla muito com a alquimia, que curiosamente era uma coisa que o Francis Bacon renegou a vida inteira e parece que no final da vida ele se aproximou de novo da alquimia. Bizarro. E aí, nesse livro, ele conta a história de uma utopia, uma ilha super tecnológica, era um paraíso futurista criado por uma casta de homens sábios que dominavam o conhecimento secreto das causas de todos os fenômenos naturais. Então, eles criavam maneiras de prevenir doenças, eles criaram uma tecnologia capaz de fazer os seres humanos capaz de criar automóveis voadores, carros voadores, prédios ultra tecnológicos. E, cara, muito do que ele descreve no livro Nova Atlântida é basicamente o mundo moderno em que a gente vive. Esse livro é bizarro, assim, é bizarro. A única diferença é que ele diz que a casta de homens do conhecimento que criam esse mundo, na verdade, são os alquimistas.
Enfim, é só para vocês verem o que esse assunto do otimismo científico, como o curador de todos os males da humanidade, é muito interessante. E ele não começa no século XIX, ele já começa aí. Francis Bacon viveu, eu sempre esqueço, século XVI ou XVII. Então, assim, pelo menos 300 anos antes, você já tinha esse tremendo otimismo. Então, a gente tem o pós-guerra, né? Ainda estou aqui na parte histórica. A gente tem esses eventos todos, especialmente da Segunda Guerra Mundial, todas essas atrocidades. E aí você tem o pós-guerra como uma espécie de berçário para o nascimento, de berçário para a acomodação do que vai se tornar tecnicamente, formalmente, o estudo de uma área chamada psicologia social. E o berço dessa área é os Estados Unidos. E aí aqui tem um outro dado interessante. A área de psicologia social, hoje em dia, tem vários opositores, né? Essa área que eu tô... Essa psicologia social experimental que eu estou introduzindo para vocês, ela tem opositores. E esses opositores vêm de uma outra psicologia social, que é a psicologia social crítica, ou a psicologia sócio-histórica. E um dos motivos da crítica é exatamente por ser uma área que prospera nos Estados Unidos. Então, é uma área de estudo americana, digamos assim. Só que tem um ponto interessante. Não é uma área de estudos americana. Ela é uma área de estudos que começa basicamente com europeus. E europeus fugindo da Alemanha nazista e indo se abrigar nos Estados Unidos. Então, por exemplo, muitos dos psicólogos que fundam a escola da Gestalt são os mesmos que fundam a psicologia social. Fritz Heiber, por exemplo, que é um cara que estudava, se eu não me engano, é o cara da teoria do locus de controle. Ele também tem trabalhos que são usados pela Gestalt. Então você tem uma série de alemães indo para os Estados Unidos e fundando a psicologia social. Então é uma área que prospera nos Estados Unidos? Sim, mas é uma área criada basicamente por europeus fugidos do nazismo. Então falar essa crítica de que é uma área americana, blá blá blá. Tá, mas assim, você tem que simplificar um pouco essa história para dizer que é uma área americana. É uma área que os europeus fundaram no território americano, mas assim, qual é o ponto de falar que é americana? Eu não entendo muito bem, mas tudo bem. Então a gente está falando do berço da psicologia social nos Estados Unidos, mas por que nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos eles são, nesse momento, literalmente o novo laboratório do mundo. E no sentido tanto literal quanto metafórico, porque os Estados Unidos, como é uma terra de oportunidades e liberdade naquele momento, no momento em que você tem um mundo achincalhado por ideologias ditatoriais, os Estados Unidos meio que são o bastião da liberdade, tanto que você tem símbolos lá que falam sobre isso, como o Capitão América, nas revistas em quadrinhos. Então, nesse momento era o caso mesmo. Então, você tem os Estados Unidos também como uma terra de oportunidades no âmbito do conhecimento. Então, por exemplo, muito do que a gente conhece sobre a psicanálise se deve à ida do Freud aos Estados Unidos. Porque na Europa, o Freud ele não era muito bem quisto, não. Nessa época. Quem deu oportunidade para o trabalho do Freud foram os americanos. Por quê? Porque os Estados Unidos era uma terra de oportunidade também intelectual. Fala aí, Marcelo. Oh, tava mutado de novo. Eu acho isso brilhante, cara, brilhante, porque fazendo aquele mesmo paralelo que você já trouxe desde antes, a gente começa a ver que, cara, a tecnologia, a ciência naquela época estava acompanhando as guerras, cara. Você vê, por Total. exemplo, a física e a química se desenvolvendo, era basicamente, cara, acompanhando as guerras. A gente tem um desenvolvimento astronômico da física, principalmente a física atômica, por causa da bomba atômica, cara. Exato, sim. Sabe o que eu tava parando para pensar esses dias? E eu fui nome por nome do projeto Manhattan. Agora eu não vou lembrar os dados que eu cheguei certinho, mas eu anotei isso em algum lugar. Primeiro, que a maioria esmagadora dos físicos do projeto Manhattan eram judeus. Isso. E a maioria esmagadora dos físicos que fizeram grandes contribuições eram europeus. Eram europeus, sim. Os grandes nomes da física eram europeus nos Estados Unidos. Exatamente. Então os Estados Unidos Sim. vai lá, recruta, chama essa galera para voltar para lá. E é igual você falou, aquilo começa a virar um laboratório de praticamente todas as áreas que estavam fugindo das guerras dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, por estar bem distante daquilo, assim, territorialmente,
Tem um oceano separando, né, os Estados Unidos da Europa, literalmente. Então, estão num cenário privilegiado, de tanto geopoliticamente quanto territorialmente. Eu acho isso muito incrível, cara. Quanto que a galera, por exemplo, do Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba, eu lembro que eu vi isso bem quando saiu o filme do Oppenheimer, a maioria era judeu fugindo das guerras, dos campos nazistas, etc. Sim. Então, realmente, cara, isso é Não, muito legal. isso que você falou é um fato interessante, porque ele historicamente tem uma certa relevância. Nessa época, iniciozinho ali do século XX, até o momento da Segunda Guerra Mundial, tinha muitas áreas da ciência, muitas áreas do conhecimento que eram, como é que eu posso dizer, eram descreditadas por serem consideradas ciências judaicas. E a psicanálise caiu nisso também. A Europa, especialmente os países mais antissemitas, não aceitavam a psicanálise porque ela era tida como uma ciência de judeu. E a mesma coisa acontecia com a física de partículas. Por exemplo, os nazistas não receberam muito bem os trabalhos sobre. E isso provavelmente tem um papel. Tem alguns historiadores que falam isso, eu sei que não é consenso. Se algum historiador ouvir isso daqui, vai falar, não, mas não sei o que, não. E aí eu sei que não é consenso. Mas eu já vi historiador falando que o antissemitismo, especialmente alemão, em relação à física de partículas, teve um papel no atraso da Alemanha nazista quando conseguir produzir a bomba atômica. Porque eles achavam que física de partículas era uma ciência judaica. Era uma parada tipo cabala, assim, entendeu? Era um negócio meio de superstição judaica e tal. Então a gente não tem que levar a sério. Tinha muito. Se tu lê livro assim, sobre como funcionava esses sistemas, tanto o nazismo quanto a Rússia dos bolcheviques, você vai ver que tinha uma coisa do tipo, os nazistas queriam criar uma espécie de ciência ariana. Era esse termo mesmo, ciência ariana. A ciência ariana ela tinha que rivalizar com a ciência judaica. E na União Soviética tinha a ciência do proletário, do proletariado. Um dos exemplos clássicos disso é o lisencoísmo, que é uma. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tinha um cara lá, eu não lembro o que ele era, não sei se ele era engenheiro agrônomo, alguma coisa assim, mas ele utilizou os princípios do marxismo para explicar como plantações prosperavam. E aí ele fazia uma parada lá meio parecida com o lamarquismo, assim, meio uso e desuso, e acabou que a aplicação das técnicas dele levaram à infertilidade do solo e uma das ondas de fome da União Soviética foram causadas por isso, porque ele se baseou numa ciência proletária que não funcionava, basicamente. Então você vê umas loucuras assim no século XX, assim, por isso que eu estou falando, cara, o século XX não é para amadores. Tem umas coisas muito bizonhas ali acontecendo em vários países. Então, tudo isso contribui para que os Estados Unidos acabem sendo o local, bom, primeiro, um local seguro geograficamente, porque está longe, né? Como o Marcelo falou, é um lugar que está distante da Europa, então, se você quer fugir da guerra, você vai para lá. E é um lugar seguro do ponto de vista epistêmico também. Nos Estados Unidos, você não vai ser morto pelo governo se você falar de uma teoria controversa. Na Alemanha, você vai. Na União Soviética, você vai. Em outros países também. Então, a Alemanha não, a Europa, ela se torna um lugar muito inseguro nesse momento para esses caras. Talvez com a exceção ali do eixo mais ocidental, compreendendo Inglaterra e tal. Mas da Inglaterra para lá, cara, era tudo extremamente incerto, inseguro. E nos Estados Unidos você também tem uma grande expansão das universidades. Basicamente porque, como eu falei nos slides anteriores, você tem uma confiança bastante grande na ciência como o método que vai fazer com que a gente salve a humanidade dos seus problemas. Então, você tem um investimento alto do governo americano em tecnologia, você tem um investimento alto nas universidades, você tem parcerias do governo e dos militares com as universidades e com os laboratórios para produzir tecnologia para o governo poder lidar com uma série de questões que eu vou comentar, especialmente durante a Guerra Fria. Então, a psicologia social ela nasce exatamente nesse momento, oficialmente, né? Claro que eu estou falando do nascimento oficial da psicologia social. Ela nasce nesse momento. É um momento em que, tá todo mundo querendo entender o que diabo está acontecendo no século XX, por que as pessoas estão loucas e se matando de maneiras bizonhas, que nunca antes foram vistas na história da humanidade. Segundo,
investimento do Estado. Terceiro, como o Marcelo falou, guerras. As guerras sempre são motor para você produzir conhecimento novo, tecnologia nova e etc. Então, tudo isso. E o fato dos Estados Unidos serem um lugar seguro também. Então, falei 4 motivos aí. Esses motivos todos fazem com que os Estados Unidos sejam o berço da psicologia social. E aí, claro, o nazismo, que eu comentei. Os caras estavam, assim, os caras que tinham o conhecimento de física, né, como o Marcelo falou, isso também serve para física, os caras que tinham conhecimento da física estavam indo para os Estados Unidos fugindo do nazismo, porque a maioria era judeu. Os caras que estavam fazendo psicologia e psicanálise também, eu não estou falando da psicanálise, mas isso serve para psicanálise também, esses caras também estão saindo dos Estados Unidos e indo, quer dizer, estão saindo da Europa e indo para os Estados Unidos, fugindo do nazismo. Então está todo mundo saindo da Europa, fugindo do nazismo e indo para os Estados Unidos. E aí você tem finalmente Guerra Fria, né? Então termina a Segunda Guerra Mundial, entra a Guerra Fria, e você tem o surgimento de um monte de termos. Por exemplo, a gente fala lavagem cerebral. Esse termo surgiu na Guerra Fria, e era basicamente um termo que se usava para explicar a conversão de americanos ao comunismo. Então você tem parte desse esforço epistêmico também direcionado ao estudo das ideologias. Como diabos você é convencido a adotar uma ideologia como se fosse uma religião, a ponto de virar as costas para o lugar onde você nasceu, para o seu povo? Isso é estudado, isso também começa a ser estudado pela psicologia social. E não é estudado só como as pessoas mudam historicamente de opinião, não é isso. O governo começa a patrocinar projetos que têm como objetivo fazer lavagem cerebral, ou pelo menos tentar fazer lavagem cerebral nas pessoas. Ou seja, como eu posso pegar um cara, sei lá, digamos que eu capture um espião soviético nos Estados Unidos. Como que eu posso pegar esse cara, fazer uma lavagem cerebral nele para ele vir para o lado americano? Isso era estudado pela psicologia social. Então, esse tipo de tática de conversão, esse tipo de tática de conformidade, persuasão, todos esses estudos nascem nesse contexto. E também, claro, não só influenciar a pessoa a mudar de opinião, mas também se proteger da influência de outra pessoa tentando mudar a sua opinião. E isso era usado em contexto de guerra, no sentido de fazer um inimigo virar seu aliado, ou fazer ou como você poderia fazer com, por exemplo, um espião americano sobreviver a táticas de interrogatório se ele for capturado pelos soviéticos, a ponto dele não se virar para o outro lado. Isso tudo é estudado aí nesse momento. E aí você tem uns projetos muito estranhos nascendo nesse momento. Isso daqui é alvo de muita teoria da conspiração, mas é verdade, aconteceu. Existia um projeto chamado MK Ultra, que era uma parceria basicamente da CIA com as universidades americanas. E aí, pasmem, eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar no caso do Unabomber, que é um assassino. Ele mandava cartas bomba para várias pessoas nos estados de poder nos Estados Unidos e ele matou muita gente, deformou muita gente. O Unabomber é um caso de consequência do MK Ultra que deu errado, basicamente, porque parece que o Ted Kaczynski, quando ele era existem suspeitas de que ele era autista e que ele tinha um QI acima da média, ele tinha um QI assim bizarramente alto, maior do que o do Einstein. Ele virou professor universitário de matemática, sei lá, com 18 anos, alguma coisa assim. Ele foi para Harvard com 16 anos. O cara era um fenômeno. Só que ele era muito estranho desde sempre. Ele era caladão, isolado, aquele tipo de pessoa tão inteligente que o cara ele não consegue se conectar com as outras pessoas e etc. E em Harvard isso se aprofundou. Quais as suspeitas do motivo pelo qual isso se aprofundou? Parece que ele fez... Aliás, parece não, ele fez parte de um suposto grupo de estudos criado por um professor de psicologia, que eu não sei o nome, e o objetivo desse grupo de estudos, teoricamente, era ensinar táticas de retórica para você conseguir defender bem as suas ideias. Só que no que consistia na realidade esse grupo? Uma roda de estudantes universitários ali, de vários cursos,
e eles eram estimulados a defender uma teoria que eles tivessem criado, alguma coisa assim, um argumento. E aí o Ted Kaczynski fez isso. Só que, na verdade, o que acontecia nesse grupo eram tentativas de humilhar publicamente e profundamente todos os integrantes do grupo que viessem a expor as suas ideias. Então, tem gravações do Ted Kaczynski falando e sendo humilhado de várias maneiras. Assim. Então, a ideia do grupo de pesquisa, na verdade, era você entender até quando a integridade psicológica de uma pessoa aguenta diante de táticas sucessivas de humilhação durante o interrogatório. E era esse o projeto secreto que era uma parceria entre o Departamento de Psicologia de Harvard e a CIA. Então, eles usaram como cobaias estudantes que não sabiam que estavam sendo cobaias de um estudo financiado pelo governo. E o Ted Kaczynski era um desses estudantes que estava ali nesse momento. Parece que depois disso, ele ficou traumatizado e aí ele fugiu, ele começou a ficar meio perturbado, foi morar na floresta e ele desenvolveu toda uma ideologia sobre o quanto o mundo moderno aniquilou a natureza humana e etc. E aí ele virou o que a gente conhece hoje como o Unabomber, um assassino em massa, um terrorista doméstico, basicamente. Então ele foi cobaia do Projeto Manhattan. Tem um outro caso que tem até um documentário na Netflix, que é esse Wormwood aqui, que é um documentário sobre o famoso caso do Frank Olson. Esse Frank Olson, ele era um cientista do governo que fazia pesquisas com LSD. E aí o caso é que ele parece que foi dopado no apartamento dele com LSD, ele foi dopado com LSD sem saber, teve um colapso mental e simplesmente caiu da janela do hotel onde ele estava. E tem filmagens disso, ele simplesmente parece que ele abre a janela e pula, assim, como se ele estivesse andando e cai. E aí, assim, ele estava chapado de LSD. Só que, pô, ele era um cara que estudava LSD, ele sabe que ele não era um cara inexperiente provando LSD, entendeu? Então, tem circunstâncias muito curiosas que sugerem que ele foi executado, na verdade. Ele foi envenenado de propósito por LSD. Então, esse também era um dos projetos do MK Ultra, era a utilização de LSD para atingir esses objetivos, persuasão e lavagem cerebral, etc. Isso tudo está dentro da psicologia social, são temas de interesse da psicologia social. E não à toa, muitos desses projetos eles eram encabeçados por psicólogos. Bom, e aí, finalmente, a gente tem ainda a Guerra Fria, né, que é o momento em que a psicologia social oficial ela prospera, ela frutifica. Você tem os experimentos clássicos da psicologia social. O primeiro deles aqui que eu vou citar é o experimento do Solomon Asch, dos anos 50, que é um experimento sobre conformidade. Vocês lembram que eu falei aqui de conformidade das massas? Então, esse assunto era um assunto muito caro historicamente, por tudo que eu estou explicando, e ele era um tema de interesse de muitos psicólogos nessa época. Basicamente, o que esse experimento fazia era: você tinha uma turma, você tinha pessoas numa sala, e aí algumas delas ali eram atores ou voluntários contratados pelo grupo de pesquisa, pelo professor, para dar respostas combinadas. Então, o professor chegava na sala, e aí, no meio da explicação, ele falava com o aluno, ele perguntava para os alunos: sei lá, as linhas, digamos, qual das linhas A, B ou C são do mesmo tamanho que essa linha de referência, essa primeirazinha aqui? E aí, pô, você pode ver aqui claramente que essa linha de referência ela é do mesmo tamanho que a linha C, né? Pelo menos é o que está aparecendo aqui, é a linha C. Então a ideia é, pô, então é óbvio, é só você olhar, você vai ver, linha C. Só que as pessoas que eram contratadas, que eram os atores voluntários, o professor combinava com eles de falar: ó, quando eu fizer essa pergunta, vocês têm que dizer que a linha A é do mesmo tamanho que a linha de referência. E aí tinha um monte de gente contratada que dava a resposta errada. Os alunos que não sabiam do experimento, eles respondiam certo inicialmente. E aí o professor falava: não, mas tem certeza? É linha C? Como estava um monte de gente respondendo que era A, as pessoas, os alunos que não sabiam que era um experimento, eles começavam a mudar a resposta dizendo que era A. E eles justificavam: não é a A, é a linha A, que é do mesmo tamanho e tal. Ou seja, por causa de uma tentativa
voluntária ou não, de alinhar a própria opinião ao que aquele grupo com o qual você está se identificando naquele momento, que é o grupo da sala de aula, como você tem um grupo de referência do qual você quer fazer parte, você tende a alinhar sua opinião à dele. Então a pessoa mentia na cara de pau, praticamente dizendo que 2 mais 2 são 5, só para se alinhar a opinião do grupo. E 37% das pessoas sofreram esse efeito, ou seja, erraram deliberadamente por influência da pressão social na sala de aula. Bom, você pode usar esse experimento para pensar em muita coisa. Por exemplo, quantas vezes a gente diz que acredita numa coisa só porque a gente quer se sentir alinhado ao nosso grupo político, por exemplo. Cara, eu mesmo, assim, quando eu entrei na faculdade, eu cansei, eu lembro, assim, eu tinha dúvidas sobre algumas questões, eu não tinha conhecimento para opinar sobre certos assuntos da política, por exemplo. Cara, aí então eu absorvia a opinião que era a opinião do meu grupo de referência, que era a galera da universidade. Só que mais tarde eu fui vendo assim, pô, eu acho que não concordo muito com isso, não. Mas naquele momento o que importava era eu dar uma resposta que fosse mais alinhada e gerasse um senso maior de concordância com aquele meu grupo de referência. É basicamente isso que esse experimento está mostrando, num cenário mais básico, né, que não tem a ver diretamente com polícia, com política e tal. Mas é basicamente o mesmo fenômeno psicológico acontecendo. Viés de confirmação puro. E aí tem outro experimento, né, muito interessante, que também é bem famoso, tem um filme na Netflix também sobre esse experimento, eu esqueci o nome, eu acho que é Milgram, experimento Milgram, sei lá, eu acho que é só Milgram o nome, se vocês digitarem, eu acho que encontram. E aí é um experimento também que tem, pelo tema vocês vão ver, é um experimento famoso, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas ele tem tudo a ver com esses temas, que são temas de interesse no século XX, ó, obediência à autoridade. Basicamente, para quem não conhece, o experimento era assim, você tinha uma sala que era dividida em 2 cômodos. Lá dentro você tinha supostamente um voluntário. Ele era chamado de voluntário, mas ele na verdade era um ator. Era um dos alunos do grupo de pesquisa que estava lá dentro, fingindo que estava conectado a uma máquina que dava choque. E aí o objetivo do estudo era, para o participante que chegava, era dito a ele que a pessoa lá dentro ia ter que responder a determinadas perguntas que ele ia fazer. O participante ia fazer as perguntas. Toda vez que ele errasse, o participante teria que apertar um botão para dar choque no respondente lá dentro. Só que esse respondente era um ator, então o choque também era fictício. Mas ele tinha que fingir que estava levando o choque mesmo. Então o voluntário da pesquisa chegava lá, fazia a pergunta. Quando o cara lá dentro errava, aí o participante tinha que apertar o botão e dar o choque. E aí o cara lá dentro fingia que estava levando, então ele dava um gritinho. Ai, ai, ai. Tipo aquele vídeo do. Você já viu aquele vídeo do choque da uva? Que o cara ele vai pegar na uva, aí ele do nadão, é uma reportagem, assim, o cara. Não, aqui, Pederneiras, eu venho aqui ver a uva. Aí quando ele pega na uva, ele. Ai, 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 ai. Aí ele cai assim, levando um choque. Então, o cara tinha que fingir isso, o cara tinha que fingir que estava levando um chocão. É... E aí, pasmem, 65% dos participantes desse estudo continuaram dando os choques quando o professor falava, não, vai lá, aperta o botão, ele errou a pergunta, então dá um choque nele. 65% dos participantes continuaram dando choque, mesmo diante dos sons falsos, mas eles não sabiam, de dor do respondente. Então, assim, isso daqui é basicamente o efeito de obediência à autoridade. É basicamente o que o Eichmann falou no julgamento no Tribunal de Nuremberg, quando ele estava sendo acusado pelos crimes cometidos pelos nazistas. Ele basicamente falou, cara, eu não cometi nenhum crime, eu só estava seguindo ordens. Eu não planejei nada, eu só era um funcionário do governo. É basicamente isso aqui. Um cara mandou eu fazer, então eu não tenho culpa. E aí você tem o famoso agora experimento da prisão de Stanford. Tem um documentário também no National Geographic sobre esse experimento. E, assim, esse experimento ele é controverso por uma série de coisas. Mas eu... Por quê? Porque esse experimento aqui ele não foi replicado e parece que, verificando os arquivos do estudo, encontraram um monte de problemas metodológicos, éticos. Mas, assim, tirando isso, qual é a moral da história aqui desse estudo? A moral da história é que... Deixa eu passar aqui.
A moral da história é que a situação social, né, o contexto, ele pode interferir na sua individualidade e fazer com que você faça coisas que você nunca sonhou que pudesse fazer. Como que era esse estudo, exatamente? O psicólogo social chamado Philip Zimbardo, aliás, ele, se eu não me engano, ele faleceu há pouquíssimo tempo. Tem palestras muito interessantes dele no TED, no YouTube, enfim. Quem tiver interesse nesse assunto pode pesquisar, tem muita coisa interessante. Mas ele fez um experimento que era assim, no porão da Universidade de Stanford, ele improvisou o que seria mais ou menos uma prisão ali. Então ele criou umas grades, umas salas, colocou um lugar que deveria ser uma espécie de posto policial. Então ele dividiu voluntários aleatoriamente em dois grupos, grupo dos prisioneiros e grupo dos guardas. E eram pessoas que, eu não lembro se ele fez essa verificação, mas em tese, eram pessoas que não tinham histórico de violência, ou seja, não tinha nenhum motivo para achar que esses caras eram loucos e iam fazer alguma besteira lá. O que o Felipe Zimbardo queria investigar era até que ponto a alocação das pessoas nesses dois grupos faria elas se comportarem legitimamente como se elas fizessem de fato parte desses grupos. Então, sei lá, eu, Felipe, cara, eu não sou policial, eu nunca trabalhei como policial, nem nada desse tipo, nunca fui guarda de lugar nenhum. Mas será que se eu começasse a desempenhar a tarefa de guarda, eu não começaria a me comportar como um guarda de fato? Promovendo os abusos que um guarda ou um policial frequentemente promove? Será que não é uma coisa que toma conta da gente por causa do contexto? Ele estava investigando isso. E aí, a instrução dada, parece que ele deu essa instrução. Era que os guardas deviam tentar manter a autoridade total, eles tinham autoridade total ali. E os prisioneiros, ao mesmo tempo, eles tinham que ser totalmente submissos, né? Que é o que se espera de um prisioneiro, afinal de contas. Só que, surpreendentemente, o experimento, entre aspas, ele deu tão certo nesse sentido de fazer as pessoas desempenharem papéis congruentes com o grupo onde elas estavam alocadas, que em menos de uma semana o experimento saiu do controle e ele teve que acabar o estudo, porque eu tinha deixa eu passar aqui, tinha um guarda, que eu acho que é exatamente esse cara aqui que está em primeiro plano, que ele incorporou muito papel e ele botou um óculos e ele ficava dando uma de cowboy, aí o apelido dele lá era John Wayne, que ele falava com sotaque sulista e ele ficava dando uma de machão e ele humilhava os prisioneiros. E tinham prisioneiros que, de fato, começaram a se comportar como prisioneiros. Se comportando de maneira submissa. Enfim, rolava o que a gente sabe que rola mesmo numa prisão, em termos de autoridade e submissão. E aí ele interrompeu o experimento porque, enfim, o experimento deu muito certo ou muito errado, dependendo do ponto de vista. Mas ele, teoricamente, ele conseguiu demonstrar o que ele queria. Só que esse estudo tem vários problemas. Eu não vou entrar muito nos problemas, até porque eu não estudei muito detalhadamente quais são os problemas, mas assim, esse estudo ele é tão mal falado hoje que tem até um livro que saiu recentemente sobre esse experimento, que eu estou querendo ler, inclusive, ainda não tive tempo. Mas a moral da história o contexto interfere bastante na nossa individualidade. Um outro estudo clássico que a gente pode pegar é também um estudo da década de 80, de 50. Esse estudo do Zimbardo é dos anos 70, né? Então já é um pouco depois. Esse estudo aqui também é dos anos 50. Se não me engano, é de 1954, esse estudo aqui. Ele é bem interessante. O Festinger, ele também ele é um dos psicólogos que tem contribuições clássicas muito importantes para a psicologia social. Um dos estudos dele foi sobre. Ele estudou muita coisa, mas eu estou pegando um exemplo aqui, que é um estudo que ele tem, que funda uma área de estudo específica da psicologia social, que é o estudo das teorias conspiratórias e dos grupos que as defendem. E aí, o que ele fez? Ele, junto com os alunos, ele entrou num grupo, numa seita, que defendia uma teoria conspiratória, que é muito parecida com várias que você vê por aí ainda sendo defendida hoje, sendo o tema central alienígena, invasão alienígena ou não. E aí ele entrou como voluntário não, ele entrou como uma pessoa que acreditava realmente no que dizia aquela seita, e para estudar e ver como é que era internamente e tal. Fez uma espécie de trabalho etnográfico ali com a seita.
E o que acreditavam os membros dessa seita? Eles acreditavam que alienígenas salvariam os fiéis, né, dessa seita antes do fim do mundo, que estava previsto para dia 21 de dezembro de 54. Então eles achavam que o mundo ia acabar em breve e acreditavam que só quem participava ali daquele grupinho ia ser salvo. Só que aí, pasme, o mundo não acabou. O mundo não acabou. E aí o Festinger, ele achou, assim, interessantíssimo que a expectativa mais racional diante de um cenário desse não foi cumprida, que é, bom, se você faz parte de um grupo que acha que o mundo vai acabar numa data tão precisa quanto essa e o mundo não acaba, o normal é você pensar assim, bom, então talvez a gente esteja errado, né? Mas não. O grupo arrumou uma maneira de salvar o que dizia aquela teoria conspiratória e dizer, não, olha, a gente não vai abandonar a crença porque, na verdade, foi a nossa fé nesses alienígenas que salvou a humanidade. Então, os alienígenas resolveram não acabar com o mundo, porque, graças à nossa fé, eles resolveram ter compaixão. Então, foi por isso. Bom, aqui a gente tem um exemplo de duas coisas interessantes. A primeira delas é o que o Festinger começou a chamar de dissonância cognitiva. Então, é daí que ele tira a teoria da dissonância cognitiva, que é famosa, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é bem famosa. Então, isso é um exemplo clássico de dissonância cognitiva. E também, abrindo parênteses para falar de outro assunto, esse é um exemplo clássico de teoria não falseável. Isso é uma famosa teoria não falseável. É uma teoria em que você não tem nenhum cenário na realidade que preveja quando você deve abandonar aquela teoria por ela estar errada. Ou seja, aqui você tem um exemplo de uma teoria não é uma teoria científica nem nada, mas é uma teoria, que é uma previsão de que o mundo vai acabar aqui nessa data. O mundo não acaba. Aí o que você faz? Abandona a teoria? Não. Você arranja um motivo interno à própria teoria para explicar por que ela ainda assim está certa. Que é basicamente o que as áreas que têm teorias não falseáveis fazem o tempo todo. Mas aqui é um exemplo de dissonância cognitiva, porque o que é uma dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva é uma tentativa, é um incômodo que você sente quando a sua crença ela não confere com a realidade. Então, o que você faz diante disso? Você abandona a crença e se adequa a uma outra melhor? Não. Você geralmente nega a realidade para continuar tendo aquela crença. É basicamente o que a gente vê o tempo todo hoje em dia em contextos de negacionismo científico. Por exemplo, o negacionismo. Deixa eu ver um exemplo aqui em que isso fique claro. O negacionismo, isso serve para todos, né? O negacionismo antivacina, o negacionismo em relação ao aquecimento, as causas antrópicas do aquecimento global, o negacionismo em relação à ciência de maneira geral. Geralmente é assim, você tem uma teoria ali que diz, olha, essa teoria aqui, essa teoria ou essa intervenção, ela funciona. Ou essa teoria, ela é verdadeira. Só que quando as evidências mostram que aquela teoria não é verdadeira, o adepto daquela ideia, ele não vai abandonar a crença dele. Ele vai dizer que tem alguma teoria conspiratória querendo enganar os outros. Então, assim, essa é uma forma de você continuar dizendo que está certo. Por quê? Porque gera uma dissonância, você fica incomodado, caraca, eu não estou certo. Então, cara, se eu não estou certo, é porque tem alguém me enganando, é porque tem uma grande conspiração global. Um outro exemplo de estudo clássico da psicologia social, esse daqui também faz bastante parte do nosso cotidiano, é basicamente o efeito da difusão de responsabilidade. Imagina que você tem uma pessoa, sei lá, uma mulher sendo abusada na rua, gritando, pedindo socorro, ou alguém sendo assaltado. Enfim, é qualquer pessoa pedindo ajuda num ambiente em que várias pessoas poderiam ajudar ela. Geralmente, quando você tem esse tipo de cenário, a chance de você ser ajudado é muito menor, muito menor, porque ocorre a difusão de responsabilidade. Então, é como se você pensasse assim, cara, dá muito trabalho ajudar essa pessoa. Mas tem tanta gente ali, alguém vai ajudar, então eu vou só continuar meu caminho. Ou eu só vou fingir que não estou vendo. Só que está todo mundo pensando a mesma coisa. Então o efeito disso, a consequência é que ninguém ajuda. Que é o que mostra essa imagem, né? A mulher aqui, acho que é uma mulher, né? Que o cara tá, sei lá, uma pessoa aqui que o cara tá ameaçando ela com uma faca, ela pedindo ajuda. E aí, ó, cada um tem uma desculpa para fingir que não está olhando a mulher pedindo ajuda. E isso daqui é uma referência a um caso que realmente aconteceu, que é o caso Kitty Genovese, de 64, que é uma mulher que foi assassinada a céu aberto no meio da rua. E
Era uma mulher jovem, 28 anos, e 30 e poucas pessoas, acho que eu coloquei aqui, 38 pessoas ouviram ela pedindo socorro, porque ela estava numa rua residencial, várias pessoas com a janela aberta, parece que era verão e tal. 38 pessoas ouviram, segundo relatórios da polícia, e ninguém interveio na situação. A mulher simplesmente foi esfaqueada no meio da rua e ninguém fez nada. E basicamente o que todo mundo falou foi: pô, mas eu não fiz nada porque eu achei que outra pessoa ia fazer. Só que todo mundo achou a mesma coisa, então acabou que ninguém fez nada realmente. Então, quanto mais gente presente, menos cada um se sente responsável por intervir naquela situação. Isso daí é chamado na psicologia social de efeito espectador, ou difusão de responsabilidade, tá? Tem esse nome também, vocês encontram os dois. Fala aí, Marcelo. Uma pergunta. Nesse caso, acontece a difusão de responsabilidade, mas se uma pessoa ela toma a rédea da situação e tenta ajudá-la, será que o resto também vai junto? Ou as pessoas tendem a pensar, alguém já está ajudando, não preciso ir? Cara, boa pergunta. Eu já vi estudo mostrando que dependendo, eu não sei se isso vale para todas as situações, aí teria que ver. Mas tem situações em que, sim, uma pessoa vê a outra e aí ela se sente na. Aí ocorre o efeito contrário, na verdade. Ela vê uma pessoa fazendo e aí ela se sente culpada porque ela também não está fazendo. Então ela vai lá e tenta fazer alguma coisa. Isso acontece. Mas tem situações também em que o contrário acontece, meio que você vê a pessoa fazendo e, quer saber? Então tá, já tem alguém ali. Então, provavelmente tem variáveis do ambiente que explicam o quanto cada cenário se reproduz. Eu não saberia te dizer agora, mas tem as duas situações ocorrem. Tá, interessante. Porque, Fala. porque geralmente teve uma situação que eu presenciei que, tipo assim, um carro tava subindo um morro e o carro apaga no meio do nada, assim. Aí o carro começa a voltar. Aí o cara puxa o freio de mão, mas o carro não consegue sair. Então alguém Uhum. precisava empurrar o carro em cima do morro para conseguir liberar o trânsito. E uma pessoa vai, assim, do meio do nada. O cara tava na última fila lá, assim, o cara vai, ajuda o carro a empurrar e de repente todo mundo começa a vir ajudar também, entendeu? Sim, Antes ninguém tava fazendo nada, mas surgiu uma pessoa e todo mundo começa a ir. isso. É o mesmo efeito que você vê quando você está no trânsito, e aí tem um acidente. E aí uma pessoa para olhar. E aí outra pessoa para olhar. Por quê? Não necessariamente ela viu o acidente, mas ela viu que tem alguém olhando alguma coisa. E aí ela para olhar junto. E aí daqui a pouco tem 50 pessoas olhando alguma coisa que você não sabe o que é, mas você vê e aí você quer se juntar para ver o que é. É parecido, é meio que o mesmo efeito aplicado em outra situação. Você vê uma pessoa fazendo outra e aí você vai lá e faz também. Porque, pô, se tem um monte de gente ali, deve ter alguma coisa. O efeito que você está falando, ele é parecido, mas não é a mesma coisa, apesar de ser análogo, porque ele tem a ver com não uma difusão de responsabilidade, mas talvez uma contração de responsabilidade. Você vê que você poderia ajudar e assim, pô, não tem ninguém ajudando, então também não vou ajudar não. Mas quando você vê alguém fazendo, você se sente responsável por fazer também, porque você não quer ser a pessoa difamada. Tipo, pô, fulano é mó preguiçoso, fulano é mó imprestável. Aí você vai lá e faz. Então, os dois efeitos acontecem. Bom, esses são exemplos de estudos clássicos da psicologia social. São estudos que são sempre citados em aula introdutória, porque eles são bem assim, eles são exemplos bem marcados de como que o nascimento da psicologia social e como os temas de interesse da psicologia social estão alinhados ao contexto em que ela nasce. Mas como são os estudos hoje da psicologia social? Como que essa área vai se desmembrando para o estudo de outras situações sociais? Você tem a área de relacionamentos amorosos, por exemplo, que, como tema mais geral, é o tema onde minha pesquisa do mestrado e do doutorado se localizam, apesar de eu estudar psicologia social dentro também de uma perspectiva evolucionista. Mas é basicamente aqui nessa parte que os meus estudos se encaixam. Então, por exemplo, será que os opostos se atraem? Será que a gente tem mais quais são as características que uma pessoa tem que fazem com que a gente se sinta atraído por ela? O que faz um relacionamento dar certo ou errado? Quais são os critérios de atratividade de homens e mulheres?
Isso tudo é tema de estudo da psicologia social aqui. Como o contexto interfere, né, também. Claro, se a psicologia social tem que ter o contexto sempre. Como que o contexto interfere nas estratégias reprodutivas das pessoas, de homens e mulheres, que são diferentes. As estratégias são diferentes. Então, como que o contexto interfere também nisso tudo? A gente vai ter estudos sobre isso daqui, talvez seja a parte mais falada hoje em dia. E aí, de novo, você vê a psicologia social inserida bastante no contexto, né? Porque, pô, um dos temas mais falados hoje em dia, tanto na academia quanto fora dela, é preconceito, estereótipo, discriminação. E quem estuda isso, basicamente, é a psicologia social. Digo estudo empírico, né? Tipo, para entender como funciona, o que aumenta, o que diminui o preconceito, esse tipo de coisa. Em que situações a gente é mais ou menos preconceituoso. Então, quem estuda isso também é a psicologia social. E aí, um ponto interessante aqui é que a gente, assim, os resultados não são muito intuitivos, tá? Dessa área, assim. Então, tem muita coisa no senso comum que a gente acredita que não confere com o que os estudos mostram. E aí eu vou começar falando de uma coisa, só para dar uma palhinha para vocês. A gente já começa pelo tipo de definição que a psicologia social usa para essas palavras, que não é exatamente a definição que a gente usa no senso comum. Então, por exemplo, quando a gente fala de preconceito no cotidiano, o que não está errado, eu não estou dizendo que está errado usar essa forma no cotidiano, eu só estou falando que quando você lê isso na psicologia social tem outro significado. Preconceito no cotidiano a gente entende como sendo uma ideia preconcebida. Então, sei lá, digamos assim, eu olho para o Marcelo e falo assim, pô, eu não gostei desse cara, não. Mas eu nem conheço ele. Isso é uma espécie de preconceito, porque eu estou atribuindo características a ele, mas eu nem conheço ele. Ou eu olho o livro e falo, pô, esse livro deve ser chatão. Isso é uma espécie de preconceito. Tecnicamente, você não é preconceituoso contra um objeto, mas só para exemplificar. Então, você não conhece uma coisa e emite julgamento, é um pré-conceito. Só que na psicologia social não é assim. A psicologia social trata o preconceito como uma atitude negativa, necessariamente frente a alguma coisa. E qual é a diferença disso para o cotidiano? No cotidiano, a gente usa a palavra preconceito, às vezes, em contextos em que, na verdade, a gente está falando de uma característica neutra. Então, por exemplo, no cotidiano, se eu não conhecer o Marcelo e eu falar assim, pô, o Marcelo parece ser um cara legal, mas eu não conheço ele, isso também no cotidiano poderia ser um preconceito. No sentido de que eu também estou atribuindo uma característica a você sem te conhecer, só que ela é positiva. Só que na psicologia social isso não é preconceito, porque o preconceito necessariamente ele tem que ser negativo. Então é quando você atribui uma característica negativa a uma pessoa por causa do grupo do qual ela faz parte. Então essa é, de maneira simples, a definição. O outro exemplo que eu dei, o Marcelo é um cara legal. É uma crença em relação ao Marcelo. Quer dizer, isso não, porque essa é uma crença positiva. Eu estou falando algo mais ou menos assim, ó. Sei lá, imagina que eu. Deixa eu ver. O estereótipo ele tem a ver com atribuição de características neutras. O estereótipo é uma crença. Ele é uma crença neutra. Ele não é nem negativo nem positivo. Por exemplo, imagina que eu estou falando assim, ó. A maioria dos psicólogos são, na verdade, mulheres. Isso é um estereótipo. Mas é um estereótipo verdadeiro, porque a maioria é mulher mesmo. Agora, eu poderia falar assim, ó, a maioria das mulheres dirige... Deixa eu ver. A maioria das mulheres dirige mal, alguma coisa assim. Eu posso falar isso de maneira neutra, como se eu estivesse só descrevendo uma característica do grupo mulheres. Isso seria um estereótipo. Agora, se eu falo assim, ó, eu não pego Uber com mulher de jeito nenhum porque mulher dirige mal. Isso é um preconceito. Porque é uma atitude negativa frente a uma pessoa que faz parte desse grupo, que no caso é mulheres que dirigem. Entenderam? Então o preconceito ele é sempre negativo e o estereótipo ele é sempre neutro. É uma crença. E essa crença pode estar certa ou errada. Aliás, esse é um ponto que difere a concepção de estereótipo do senso comum para a psicologia social. Na psicologia social, o estereótipo ele não necessariamente está errado, pode estar certo. Por quê? Porque essa é uma crença. As crenças podem estar certas ou erradas. Eu posso ter uma crença acurada. E isso é bem polêmico. Aí a gente entra nas polêmicas, né? A psicologia social também é uma área bem polêmica. E eu nem entrei em polêmicas aqui hoje, eu só falei coisa tranquilinha, assim.
A polêmica envolvendo estereótipo é que a maioria dos estereótipos são acurados. Eles descrevem bem a realidade, a maioria dos estereótipos. Então, a galera não gosta disso, de assumir isso, nem em estudo. Em estudo, você frequentemente vê... Cara, eu já vi isso, assim, é bizonho, é um negócio bizonho. Quando você pega artigo de estereótipo, aí geralmente você tem o estudo mostrando que o estereótipo é acurado. Por exemplo, esse estereótipo que eu falei, a maioria dos psicólogos são mulheres. Isso é um estereótipo, e ele é verdadeiro. A maioria é mulher mesmo. Só que quando você lê isso, quando o resultado do estudo mostra isso, na discussão, o próprio autor do estudo escreve assim: não, porque a gente sabe que os estereótipos não são acurados. Cara, mas você acabou de mostrar que são acurados. Como é que você está dizendo na discussão que não são acurados? Isso você encontra praticamente em todo artigo sobre estereótipo. Por quê? Porque no nosso tempo, na nossa época atual, é muito mal visto você falar da palavra estereótipo como uma coisa que descreve a realidade. Então, existe uma certa pressão social para você pressupor que o estereótipo o tempo todo é uma crença mentirosa sobre a realidade. Mas ele não é necessariamente uma mentira. Agora, a discriminação. A discriminação eu acho que é o mais tranquilo de entender, de comparar o que a psicologia social diz e o que o senso comum diz. Porque a discriminação ela é um comportamento. E é um comportamento de discriminação, então ele é negativo. É quando você, de fato, se comporta contra uma pessoa por ela fazer parte de um grupo. E, geralmente, o preconceito ele tem um poder preditor sobre a discriminação. Então, uma pessoa que discrimina alguém que faz parte de um grupo, ela provavelmente tem uma atitude negativa frente a esse grupo. Ou seja, ela tem um preconceito frente a esse grupo. Então, uma coisa prediz a outra. Mas não prediz, a predição não é alta, estatisticamente. Isso significa que, e aí eu vou falar uma outra coisa que pode ser uma polêmica. Inclusive, tem uma live no canal do Garagem que eu fiz com a Sally. A gente postou, não sei se foi ontem ou antes de ontem, sobre incel. E a gente está falando sobre aquela série da Netflix, Adolescência. Quando a gente vê a mídia falando de incel, a gente vê a mídia falando muita coisa que não confere com o que os estudos mostram. O que os estudos mostram sobre incel? Incels têm preconceito contra as mulheres, o que a gente pode chamar no cotidiano de misoginia. Teoria crítica de gênero chama de misoginia, que é basicamente o preconceito frente a mulheres. O preconceito como atitude negativa frente a mulheres. Só que no caso dos incels, o quanto o preconceito prediz muitíssimo pouco o quanto eles de fato vão se comportar de maneira a discriminar mulheres. Então, a grandíssima maioria dos incels não fazem nada, de fato. Eles só ficam, digamos assim, em fóruns da internet dizendo o quanto eles são azarados, o quanto as mulheres não querem nada com eles, o quanto as mulheres são isso e aquilo, mas eles não fazem nada. Se eles não fazem nada, você não pode dizer que os incels cometem frequentemente discriminação. Eles são preconceituosos, é diferente. Então, o que os estudos sugerem é que existe, sim, um certo alarmismo da mídia no que tange ao tratamento o tratamento desse grupo. Por quê? Porque a maioria dos incels, eles, na verdade, são um perigo muito maior para eles mesmos, porque a taxa de suicidabilidade dos incels é altíssima. É altíssima. É maior do que a taxa de suicidabilidade, se eu não me engano, é mais alta que a dos autistas, que é alta também. É muito maior. Então, eu diria que os incels, eles são um problema de saúde pública, não porque eles estão ameaçando a vida das mulheres, eles estão ameaçando a vida deles mesmos. Só que, curiosamente, a mídia não fala sobre isso. Então, esse é um dado curioso, assim. Então, assim, para vocês verem, a psicologia social, ela mostra muita coisa que não confere com o que a gente acha no cotidiano. Tem uma outra área de estudo que eu lembrei agora, inclusive tem uma live minha recente, acho que é do mês passado, no canal do Daniel Gontijo, eu falei sobre isso, que é fake news. Quem estuda fake news também é a psicologia social. E os estudos sobre fake news, eles também são altamente controversos. Por quê? Mesma coisa do lance dos incels. Tem um certo alarmismo da mídia em relação ao risco das fake news em termos de o quanto a desinformação pode mudar o comportamento das pessoas. Só que tem um monte de estudo mostrando que, na verdade, a fake news ela não tem efeito de persuasão forte. Ela tem um efeito de fornecer uma justificativa para um grupo que já tem uma determinada crença. Então, por exemplo, imagina que, sei lá,
eu acho que o Lula vai dar um golpe comunista, ou eu acho que o Bolsonaro vai, sei lá, criar um campo de concentração para gays. Não foi a fake. Eu não passei a ser contra o Lula ou contra o Bolsonaro porque a fake news fez eu ficar contra. A fake news me deu uma justificativa, entre aspas, racional, para eu justificar porque eu sou contra um deles dois. Entende? Então, tem alguns estudos de fake news mostrando que, na verdade, o efeito da fake news é esse. Ele não é um efeito de persuasão, ele é um efeito de fornecimento de justificativa para uma atitude que já é negativa frente a um determinado grupo. Uhum. E aí, bom, a psicologia social ela vai para muito além disso, né? Então, poderia ficar falando aqui horas sobre as inserções da psicologia social em vários campos e, por exemplo, a psicologia do consumidor é uma dessas inserções e manifestações modernas da psicologia social. E então a gente tem um monte de estudo interessante. Você tem, por exemplo, estudo sobre luxo. Não sei se vocês sabem, mas a indústria do luxo especialmente a feminina, é a única que, mesmo durante tempos de recessão, não tem diminuição expressiva de lucro. Ou seja, os seres humanos têm uma motivação muito forte para continuar consumindo coisas caras. E por quê? Quem responde isso é a psicologia social. Então você vai ter fatores contextuais e vai ter fatores individuais que vão influenciar nesse tipo de desfecho. Então você tem a psicologia social aí basicamente entendendo como que as pessoas, o motivo pelo qual as pessoas compram cada tipo de produto. E aí eu vou recomendar um vídeo aqui no TED sobre isso, de um psicólogo social chamado, acho que é Barry Schwartz. Mas se vocês digitarem no YouTube Paradoxo da Escolha, vocês já acham. Ele tem uma palestra sobre isso no TED. É uma palestra que fala sobre paradoxo da escolha, sobre como quando você tem 1 trilhão de escolhas no mercado, por exemplo, você, na verdade, toma decisões piores do que quando você tem menos escolha. Então, isso vale para comportamento também, ó. E aí eu faço referência de novo à área da psicologia social que estuda relacionamentos. Quando você tem um cenário, um contexto, e aí de novo falando de contexto, né? É psicologia social. Quando você tem um contexto de muita diversidade de parceiros amorosos para escolher, como, por exemplo, a nossa época, com o Instagram, você toda hora vendo mulher bonita passando, Tinder, você toda hora vendo mulher bonita passando. Se você está num relacionamento, o Instagram, ele aumenta a chance de você estar insatisfeito com o seu relacionamento. Por quê? Porque, cara, é tipo quando você vai no mercado, você compra um produto, mas ao mesmo tempo você fica se perguntando, pô, será que não seria melhor ter comprado o outro? E o outro? E o outro? Pô, mas e o outro? Cara, e você tem um cenário infinito de dúvida para te alimentar, para alimentar sua angústia. Então, um cenário de muita. Eu não estou falando que nenhuma escolha é melhor. Eu estou falando que existe um nível em que no meio é melhor. Se você tem muito pouca escolha, é ruim, mas se você tem infinitas escolhas, também é péssimo. A gente não foi preparado pela evolução para funcionar num contexto como esse. E o negacionismo científico, né, que eu já comentei lá atrás, que também é um tema de interesse para a psicologia social, e esse tema cresce de importância hoje em dia. Ideologia política, então você tem uma área que ela é uma filha da psicologia social, que é a psicologia política, que é uma área que eu estudo também. Eu também tenho um curso sobre isso, que ainda não está gravado, mas é um dos planos esse ano eu gravar esse curso e colocar mais aulas nele também. Tem artigos sobre isso e tal. É uma área bastante interessante, porque é uma área que vai entender quais são os fatores individuais e contextuais que fazem a gente ter mais afinidade com ideologias de esquerda e direita. Então, é um tema bem interessante, e estudado pela psicologia social. E aí, para finalizar, quero agradecer de novo o convite do Marcelo. Quero dizer aqui que a psicologia social é uma das áreas que eu mais gosto de falar na psicologia, que é uma área muito interessante. Eu tenho um interesse pessoal no assunto, também gosto de dar aula sobre esse assunto. Eu acho que é uma área que confirma muitas coisas que a gente sabe no cotidiano, no senso comum, na vida, né, na experiência diária, mas também ela faz a gente abrir os nossos olhos para coisas que, pô, parecem muito reais no cotidiano, mas não são, segundo os estudos. Então, é uma área que é interessante pelas duas coisas. Ela confirma assim, o alto poder que os seres humanos têm de tirar conclusões acuradas sobre a realidade.
mas ao mesmo tempo é uma área que está sempre lembrando o quanto a gente tem que ter um pé atrás com relação à nossa própria capacidade de conhecer o que está ao nosso redor. Então, fica aí o meu agradecimento. Qualquer coisa, vocês podem me procurar lá no garagem.pc. Tá aí o QR Code para quem quiser escanear e entrar lá na página do Instagram. Segue a gente, tudo que a gente faz, a gente divulga lá na página. Então, enfim, sigam lá e fiquem ligados nas novidades. Tem o nosso canal no YouTube também. O link está na página do Instagram. Enfim, fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Gente, aula sensacional. Cara, sou eu que tenho que te agradecer. Obrigado demais por estar aí com a gente. A psicologia social é uma área que, desde o início da graduação, me pegou muito, cara, porque enquanto que você estava falando, principalmente agora nessa parte final, sobre áreas de intersecções onde a psicologia social atua, todo momento eu fiquei pensando, cara, igual, por exemplo, eu estou lendo uns artigos para poder fazer um trabalho sobre menores infratores, certo? E uma das nossas linhas de argumentação é sobre fatores socioeconômicos, o quanto que isso implica na criminalidade de adolescentes. E a todo momento você vê que as maiores contribuições são da psicologia social e da econometria. Então, tipo assim, a psicologia social não só está em tudo, estudando tudo que o comportamento humano e cognição, principalmente de massas, né, de populações, e também a nível individual, produz. Cara, mas todas as áreas, assim, você vê. Uma das áreas que mais me encantou foi realmente de economia comportamental, no início da graduação, né, com as áreas, por exemplo, do Kahneman e do Tversky, que vai falar sobre vieses, poder de escolha, tomada de decisão. Isso sensacional. A forma como a psicologia social também influencia outros campos, como, por exemplo, o campo da etologia, que é o comportamento dos outros animais, como que eles se comportam, a cognição animal. Cara, eu acho que psicologia social é uma área incrível e realmente, eu acho que até mesmo para um psicólogo, um aluno que pensa em ir para a clínica, não desconsiderar o que elas produzem de evidência. Porque, igual você falou no início, a gente utiliza na clínica aquilo que já passou por pesquisa básica, aquilo que já está vindo há um tempo. Então, poder falar, ouvir você falando sobre esse assunto, para mim é prazeroso demais, porque é uma área que eu gosto muito, cara. Então, mais uma vez, pô, obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar aí com a gente. E assim, o que a gente vê basicamente dentro das universidades hoje em dia, e a maioria esmagadora das faculdades, é que eles focam muito só nessa parte de preconceito, de descriminalização, de estereótipos. Vê-se pouca psicologia social saindo desses campos, né? Esses campos, entre aspas, mais militantes e tal. Não estou falando que isso não é importante, mas estou falando que a psicologia social é muito mais que isso, certo? Psicologia, por Sim. exemplo, social, que estuda a parte evolucionista, relacionamento amoroso, a própria psicologia social junto, né, com a economia, cara, fantástico. Obrigado demais por estar proporcionando isso para a galera. Cara, Isso. eu que agradeço e que bom ver pessoas interessadas, pessoal do teu grupo, pessoal interessado no tema e tal. Esse lance que você falou da psicologia social ter essa inserção mais crítica na faculdade, cara, eu acho que assim, esse é um balaio de gato. Eu tô até pensando em período que vem colocar uma aula na minha disciplina para falar disso, porque o que tem de aluno pegando a disciplina que é obrigatória, chegando lá e pensando que a gente vai fazer uma aula de vamos falar mal do capitalismo, vamos falar sobre a branquitude, não sei o quê. Cara, não é isso. E assim, vocês têm que. Eu não estou dizendo que vocês não podem se interessar por esses temas, vocês podem, mas vocês têm que saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, vocês têm que entender como cada uma dessas áreas funciona. Essa psicologia social que eu apresentei para vocês, a gente chama de psicologia social experimental ou psicologia social cognitiva. E aí tem uma galera que fala psicologia social americana, geralmente já falando no tom pejorativo, é americana. Só que a pegada dessa psicologia social é uma pegada
com o objetivo de entender como as coisas funcionam. É uma pegada de entender como os indivíduos são influenciados pelo contexto, como os indivíduos influenciam o contexto, como essa equação complicada entre variáveis individuais e ambientais criam os cenários que a gente vê no cotidiano. Pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, defendendo isso, defendendo aquilo. Você não consegue tirar essas conclusões se tudo que você tem a fazer é fazer uma crítica, aí desculpa o termo, mas eu gosto desse termo porque eu sou um pouco crítico disso, mas eu não estou falando aqui necessariamente para chatear ninguém. Mas assim, você não consegue entender como as pessoas funcionam se tudo que você sabe fazer é crítica social foda. Não dá, cara, não dá. Você não está entendendo, você está militando por como você gostaria que a realidade fosse. Você pode militar, não tem nenhum problema. Você está defendendo um projeto de sociedade, eu não vejo nenhum problema com isso. O problema é você achar que psicologia é isso. E, cara, a psicologia não é isso. Se você quer fazer isso no âmbito político, você pode fazer, não tem nenhum problema. Agora, você achar que a psicologia ela se resume a defender um projeto de sociedade, cara, a psicologia é uma área do conhecimento, ela tem que entender como as coisas funcionam. Claro que você, pessoalmente, como psicólogo, você pode ter qualquer opinião política que você quiser, mas você não pode transformar isso numa área de atuação da psicologia. Você está transformando numa área de militância, e é isso que esse pessoal faz, eu acho. E eu sou publicamente crítico a isso. O que eu estou falando aqui não é segredo para ninguém, eu falo isso nas aulas, falo isso na frente de outros professores, eu não tenho problema de falar sobre isso, até porque, assim, cara, eu sou tão convicto de que a psicologia tem que separar essas coisas que eu falo isso em qualquer lugar, assim, não tô nem aí pra galera que não gosta. E então você tem dois tipos de psicologia social. Você tem essa parte que é a que eu apresentei aqui, que é um estudo de como as coisas funcionam, digamos assim, e você tem um estudo que ele é mais militante, é nesse sentido de vamos militar por uma determinada visão de sociedade. Qual o problema que eu vejo nisso? O problema que eu vejo nisso é que essas áreas não estão se baseando em estudos como os que eu estou mostrando aqui. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu já me estressei por causa dele num podcast que eu participei. Eu nem lembro mais sobre o que era o podcast, porque tem muitos anos isso, eu estava no mestrado ainda, mas eu participei de um podcast, eu acho que era um podcast sobre pornografia, eu não lembro. Cara, e assim, esse é um assunto bem estudado, tem 1 milhão de estudos sobre pornografia. A pornografia, ela tem uma série de efeitos deletérios para a saúde mental. Enfim, eu não preciso nem falar disso, porque é óbvio, a pornografia, ela faz mal. Só que tem muito aspecto da pornografia que não faz bem nem mal, é neutro. Por exemplo, é muito comum você ver as pessoas falando que pornografia, e isso é muito comum na galera que defende essa abordagem crítica, que eu estou mencionando aqui, que eu acho não é psicologia social como eu estou apresentando, como eu estou mostrando para vocês. Essa galera comumente diz que a pornografia aumenta o risco de violência contra a mulher. Cara, não aumenta, não aumenta. Os estudos mostram que não tem diferença, que não tem influência. Não tem influência. Aí a pessoa vai falar assim, mas é uma meta-análise, eu vejo no cotidiano que é assim, tá, então olha só. Então o que você está me dizendo é que meta-análises não têm o poder de dizerem nada sobre a realidade. Então, assim como você está desconsiderando o resultado da meta-análise nesse assunto, você vai ter que desconsiderar o resultado das meta-análises em todo o resto dos assuntos. Inclusive nos assuntos que você estuda. Você vai fazer isso? Não. Você só está desconsiderando o resultado da meta-análise no assunto que você não está satisfeito com o resultado dela. Cara, isso é o que acontece basicamente com o negacionismo científico. O cara tem uma visão de que ele gosta da ciência, mas quando a ciência quando os resultados mostram quando a pesquisa mostra um resultado que não agrada a ele, aí ele não quer aceitar o resultado. Aí ele invoca o quê? Uma teoria da conspiração, que é o que essa galera faz. Não, mas espera aí, esse estudo aí ele é patrocinado por não sei quem. Cara, isso é teoria da conspiração, como assim, mano? Tu tá dizendo que eu alterei os resultados porque sou patrocinado por não sei quem e eu tenho algum interesse em mentir o resultado da meta-análise? Como assim? Isso é teoria conspiratória. É igual a galera que nega o aquecimento global dizendo que ele é patrocinado por instituições globalistas e não sei. Cara, é a mesma coisa. É o mesmo raciocínio. Você está invocando um superpoder que controla tudo para dizer que aquele resultado de pesquisa não é confiável. É a mesma coisa. Então, tem esse exemplo. Assim, eu falei, né? A psicologia social, ela frequentemente mostra resultados que não são intuitivos. No cotidiano, pode parecer que, por exemplo, a pornografia pode ser racional pressupor que a pornografia aumenta o risco de violência contra a mulher. Por exemplo,
Eu acho muito coerente você pressupor que, pô, se o cara fica vendo um monte de vídeo bizarro de, sei lá, fantasia de estupro, sexo agressivo, é óbvio que o cara vai querer reproduzir isso no cotidiano. Então, nesse sentido, eu acho razoável supor que assistir pornografia aumenta o risco desses comportamentos contra mulheres. Mas o que, que as pesquisas dizem? Será que aumenta mesmo? As pesquisas dizem que não aumenta. Então não posso dizer que aumenta, entendeu? Esse é o problema. Olha, é que nem, sabe outra coisa, videogame. Cara, as meta-análises dizem que videogame não aumenta risco de comportamento violento em crianças. As meta-análises não afirmam isso. Mas você vê a mídia constantemente falando que videogame aumenta risco de violência. Não aumenta. É porque a galera também, elas têm a noção de que aumentar risco de violência não vai acontecer com ninguém. Entendeu? Então, por exemplo, não aumenta risco de violência contra a mulher, mas um cara que tipo, tem um comportamento de consumir vídeos pornográficos e tal, praticou violência contra a mulher. Mas isso é um caso anedótico. Por isso que a galera não entende que as coisas funcionam de uma maneira macroscópica. Quando a gente está analisando um risco de violência dentro de uma sociedade, a gente está utilizando uma população ampla. Então, se acontece, por exemplo, um caso, 2, 3 casos isolados, mas a gente está analisando uma população de 10 milhões de pessoas, tipo, sei lá, São Paulo, a gente está analisando todo o território de São Paulo, 12 milhões de pessoas. Aconteceu 100 casos de violência contra a mulher, e desses 100 casos, as pessoas assistiam pornografia. Mas aí a gente vai ver, cara, 5 milhões de pessoas dentro de São Paulo, talvez até mais, não sei, tô chutando aqui, é só um exemplo, assistem pornografia e não praticam violência contra a mulher. Então, assistir pornografia aumenta? Não. Mas a gente também não pode generalizar esses 100 casos para falar que toda uma população faz isso. Então, tem muita gente que utiliza isso com argumento. Não, e tem outro caso, tem outro lance também. O cara que praticou violência contra a mulher, ele pode de fato ser um usuário de pornografia violenta. Mas vai ver que ele vê pornografia violenta justamente porque ele é violento contra mulheres. Ele não é violento contra mulheres por causa da pornografia. A pornografia é um reflexo das tendências violentas que ele tem. Então você não pode dizer que é a pornografia que está causando aquele comportamento violento. Ainda tem isso. No cotidiano, a gente tem muita dificuldade para afirmar o que está causando o quê. Por exemplo, no caso da pesquisa de fake news que eu citei, é exatamente esse o caso. Olhando uma situação cotidiana, você não consegue dizer se o cara votou, sei lá, no Bolsonaro porque ele viu fake news. Ou se ele votou no Bolsonaro e usou fake news para. Quer dizer, se ele já votaria no Bolsonaro e usou a fake news como motivo. Como uma espécie de racionalização de uma coisa que ele já ia fazer. Você não tem como dizer isso no cotidiano. E o que acontece é que, frequentemente, as pesquisas, elas obrigam a gente a revisar a relação causal que a gente estabelece entre os fenômenos no cotidiano, entendeu? Então, isso é muito desafiador em várias situações. Mas é a vida. Se as pesquisas tiverem que confirmar todas as nossas intuições cotidianas, então, basicamente, não precisa de pesquisa. É só você sair intuindo sobre tudo. Não precisa gastar dinheiro com pesquisa, né? Exatamente. E uma coisa que eu deixo até de adendo para a galera que está assistindo, ou provavelmente vai assistir a gente, é que, geralmente, do ponto de vista metodológico, é muito difícil traçar causalidades em estudos do ponto de vista social, ecológico, como coortes, estudo de populações estudo a nível populacional. Geralmente a gente tem muitos índices de correlações e geralmente a gente começa a estabelecer critérios de causalidade a partir de replicações daqueles estudos. E é muito difícil a gente falar que uma variável, por exemplo, a pornografia violenta, aumenta o risco contra a violência à mulher. Então, às vezes, por exemplo, usuários, consumidores de pornografia violenta já são, igual você falou, previamente violentos. Então, não existe uma relação necessariamente causal com o consumo de pornografia, mas existe um fator de correlação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre a construção metodológica dos estudos permite a gente extrapolar uma relação causal. Muitas das vezes que a gente tenha uma correlação entre esses aspectos. Então, esse é um ponto também metodológico que a galera tem que tomar cuidado ao ler pesquisas de campos, por exemplo, como a psicologia social, porque muitas das vezes a gente não pode dizer, então o que está causando isso aqui é tal fator, como a gente geralmente estabelece dentro de pesquisas
por exemplo, de prática médica, de pesquisas clínicas no geral, né, com ensaio clínico Sim, randomizado. Então, esse também é um conselho metodológico para a galera tomar cuidado. Então, é. tenha essa noção quando vocês estiverem lendo esse tipo de estudo. Ou seja, a correlação não é causalidade, tem que repetir isso eternamente. Eternamente. Felipe, só para a gente encerrar, cara, agora uma dúvida Ah. pessoal minha mesmo. Quais, quais áreas de pesquisa na psicologia social que você tem pesquisado, você tem estudado mais, tem se interessado mais? Cara, então, a minha inserção na psicologia social, ela se deu assim como a sua, estudando economia comportamental. Eu queria estudar esse negócio na graduação e tal. Acabou que eu não consegui fazer uma monografia sobre isso e tal, mas é um tema que sempre me interessou. Então, essa foi minha porta de entrada na psicologia social. Só que como eu sempre gostei muito de psicologia evolucionista, eu no mestrado eu comecei a se orientar, assim, eu gostava de psicologia evolucionista e eu queria estudar alguma coisa que me fizesse entender a relação entre cultura e biologia. E aí eu percebi que tem um tema de pesquisa específico que ajuda muito a entender essa relação entre uma coisa e outra, que é a psicologia dos relacionamentos amorosos, que tem muita coisa ali de tanto de psicologia social mesmo, nos moldes que eu mostrei aqui, quanto de psicologia evolucionista. Então, pô, é muito interessante. Então, esse constituiu o meu tema. Eu acho que o tema que eu estudo há mais tempo é esse. Ainda hoje em dia eu estudo, eu não tenho feito pesquisa, porque desde que eu virei professor da PUC, eu não tenho mais tido tempo, assim, ainda não consegui colocar uma vaga na minha agenda para continuar fazendo pesquisa. Mas eu continuo lendo as pesquisas, continuo falando sobre o assunto. Quando me chamam para falar, eu falo. Eu gosto de dar curso nessa área e tal. Então, eu diria que meu assunto da psicologia social, que é carro-chefe, é esse, relacionamentos amorosos. E mais recentemente, até a minha palestra lá na BPBE mostra isso, eu comecei a estudar especificamente relacionamentos amorosos no contexto do uso de aplicativos de relacionamento, Tinder e coisas assim. Há um tempo, eu escrevi sobre isso no mestrado e no doutorado, eu tenho 2 capítulos sobre esse tema em uns livros aí, sobre relacionamentos no século XXI. Então é um tema que eu já miro ele há um tempo, e mais recentemente eu comecei a ler mais profundamente a literatura, então eu diria que eu não saía do tema relacionamentos. Só que, por outro lado, tem 2 assuntos que eu comecei a me dedicar um pouco mais a eles. Um deles é psicologia política, né? Que eu tenho os cursos sobre, os posts lá na página. Eu sempre falo disso nas aulas, quando cabe, nas aulas de psicologia social. Então, psicologia política é um subtema da psicologia social que eu também me dedico bastante hoje em dia. Eu sempre leio tudo que aparece. E também tem um outro tema. Esse eu tô, assim, tô engatinhando um pouco mais porque ele é muito mais interdisciplinar do que esses outros. Que é porque ele pega outras áreas, pega psicologia positiva, mas é o tema de sentido de vida. Sentido de vida, a princípio, não tem a ver com psicologia social, é um tema de estudo da psicologia positiva. Só que eu comecei esse assunto me interessando especificamente pelas variáveis sociais que aumentam o sentido de vida ou diminuem. Então, é um tema que também acaba tocando na psicologia social por causa dessa parte contextual que eu pego. E um dos elementos contextuais que interferem é a religião. Eu estou até pensando em aplicar um. Eu não sei se vai dar certo, porque eu tenho pouco tempo para fazer isso. Mas eu estou esboçando mentalmente ainda um projeto de pós-doutorado sobre isso. Então é um tema que eu também estou entrando, assim. Eu não sei se vou conseguir entrar, mas por tempo mesmo, por falta de tempo, mas também é outro tema que eu me interesso. Então você vê por essa. Cara, eu falei 3 temas que são desconectados assim, entre si, ou 4 temas. Cara, a psicologia social é muito ampla. Você pode estudar ela, sei lá, praticamente todos os assuntos tocam na psicologia social. É uma área realmente muito guarda-chuva, assim, uma área zona. E quem tem curiosidade, pô, tem material para ficar a eternidade lendo e se surpreendendo com o que a literatura diz sobre os mais diversos temas. Muito bom. Cara, com certeza. Pô, psicologia social é incrível e, tipo assim,
não tem quem não goste, porque todo mundo é interessado por um tipo de comportamento humano, um tipo de fator que se relaciona com o comportamento humano. Então, que a psicologia social com certeza já estuda sobre isso. Então, é muito difícil falar, eu não gosto de psicologia social. Talvez você não goste de fazer psicologia social, da parte coisa, mas de algum assunto relacionado a ela, com certeza você vai gostar e Exato. com certeza tem muito material sobre isso. Sim. Gente, muito obrigado então pelo nosso encontro de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Foi especial estar aqui com você. Gente, por favor, sigam o Felipe nas redes sociais, garagem.psi, assistam os vídeos no YouTube, os vídeos estão muito bons. Finalmente eles abriram a garagem, finalmente foram para o É. YouTube, estão falando lá de forma mais extensa, realmente dando verdadeiras aulas lá. Muito legal, incomodem o Felipe aí no Instagram, Uhum. levem essa palavra. Fujam um pouco da psicologia, tô usando. Mas sempre lembrem que psicologia militante, crítica, né? Militante não, crítica, é importante, mas não é o único, não é a única área, não é o único fator dentro da psicologia social, ela é muito maior que isso. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui nesse sábado de manhã, chuva, tempinho gostoso. Valeu demais, Felipe. Espero que você possa voltar para a gente poder falar sobre mais coisas, mais temas. Só me chamar. E é isso aí. Só avisando você também que talvez em dezembro eu vou estar no Rio. Opa, Então a gente tem que marcar de tomar uma aí, bora, pô. falar com a galera aí da WPE para a gente tomar uma em algum Sem dúvida. barzinho. Aí a gente combina. Sim. Então é isso, gente. Obrigado demais. Obrigado aí mais uma vez, Felipe, ao pessoal que está assistindo. A gente se vê então na próxima. Valeu. Até mais, Valeu, gente. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.